antes de começar esse vídeo, vamos deixar uma coisa muito clara. Não estou te influenciando a trancar a faculdade. Não estou te dizendo que faculdade não presta, muito pelo contrário. Estou te contando a minha experiência. Por que eu tranquei a faculdade? Vamos retroceder? Vamos lá na época do ensino médio, quando eu estava estudando para o Enem. Durante todo o período da escola, a gente fica ali pensando, não todo o período, mas durante o ensino médio a gente fica pensando o que a gente quer fazer da vida. Qual vai ser o meu próximo passo quando eu acabar a escola? O que eu vou fazer? E eu nunca vi nada que me agradasse, que me enchesse os olhos de tal maneira. Nunca encontrei uma profissão. Eu já tinha falado que eu ia ser médica, cardiologista, eu já tinha falado que eu ia ser arquiteta, que eu ia ser tatuadora. Não que exista faculdade de tatuagem, né? Mas enfim. Eu já tinha definido muitas profissões durante a minha vida, mas nenhuma me brilhava os olhos. Que eu gostasse tanto que não fosse exaustivo, entende? Óbvio que todo trabalho tem os seus pontos negativos, mas eu queria procurar uma coisa que me brilhasse os olhos. E, enfim, comecei a estudar para o Enem, bem vagamente, assim, não sabia exatamente o que eu queria, não sabia para que faculdade eu aplicaria, para que curso eu aplicaria. E só fui estudando para o Enem, para tentar tirar uma nota boa em todas as disciplinas. Assim, sei que é impossível, né? Mas eu queria ter minimamente um conhecimento pra me dar bem na prova. Aí, comecei a estudar sem rumo, só estudando as disciplinas que cairiam no Enem. Comprei um cursinho online, acho que chamava ProEnem, porque a minha escola, na época que eu fiz o Enem, tava ali em 2020, na pandemia. Na real, eu fiz o Enem em 2021. Mas eu comecei a estudar já em 2020 e pra 2021, né? Então, o que eu fazia? Eu só entrava nas minhas aulas da escola, dava lá presente e ia estudar pro Enem, porque minha escola tava uma bagunça. Era só conversa, a aula inteira, você não aprendia, sabe? E, enfim, comecei a estudar pro Enem e enquanto eu estudava ali naquele curso, eu criei muito interesse na parte de redação e por linguagens. Me chamou muita atenção, foi onde eu mais me aprofundei. E aí eu comecei a conversar com a minha tia, que ela é professora na UFRJ, ela dá aula de árabe. E aí ela falou assim pra mim: por que você não faz letras, já que você tá tão interessada nisso? E aí eu comecei a pensar, por que não? Minha tia é super bem sucedida, então eu falei, cara, e se eu estudar pra letras, pra passar pra letras e montar todo o mesmo caminho que minha tia trilhou? Aí aquilo ali começou a me encher os olhos. Então a minha tia, o que ela fez? Ela começou a estudar na UFRJ, ela fez a graduação na UFRJ, fez o mestrado pela USP, se eu não me engano, e o doutorado na UFRJ também. Ou, na real, não. Ela fez lá para as Arábias o doutorado dela. E isso me brilhou muito os olhos. Eu comecei a levar minha tia como uma inspiração, mas eu não queria árabe. Eu queria inglês, porque eu já sabia inglês. E aí a minha tia falou assim comigo: Bia, você já sabe o inglês. Na faculdade, além do inglês e espanhol, se eu não me engano, todas as outras línguas, eu teria a oportunidade de aprender do zero. E aí ela falou: já que o inglês é tão assim do seu interesse, por que você não faz alemão? Aí eu fiquei meio relutante. No começo eu falei que eu só queria fazer inglês, eu não queria fazer alemão. Até que eu comecei a dar uma pesquisada e o alemão começou a me brilhar os olhos. Falei, então é isso. Isso ali por meados de 2020. Comecei a pensar em fazer letras, português e alemão na UFRJ. Enfim, fui estudando. Nesse meio tempo eu também já tinha começado a produzir para a internet em 2021, enquanto eu ainda estava estudando para o Enem.
porque como nos intervalos entre as aulas eu ia pra academia, né? Aí foi eu comecei a treinar no final de 2020, então eu já tinha criado um certo interesse pela academia. Mas eu não tinha tanto interesse em nutrição, em nutrição e educação física, porque toda essa parte de fisiologia, anatomia, principalmente com relação à nutrição química, na minha faculdade era muito ruim. Na minha escola era muito ruim. Pra você ter uma noção, o meu professor de química, coitado, ele literalmente passava a prova pra gente no quadro, ele não sabia ensinar. Ele passava exatamente o que cairia na prova, exatamente as mesmas questões. Eu decorava e tirava nota boa em química, porque ele não ensinava. Então, eu nunca tive facilidade com ciências, química, exatas. Exatas não é pra mim. Então, eu nunca tive facilidade com essa parte. Por isso que eu nem pensei em educação física e nutrição, porque eu sabia que eu teria que estudar, me aprofundar em outras disciplinas pra tirar uma nota boa no Enem, que eu não tinha tanta facilidade. E aí, eu comecei, como eu te falei, comecei a focar em linguagens e redação. Que eu sabia que seriam as coisas que eu mais teria chance de tirar uma nota alta, que me ajudariam na hora de entrar pra faculdade. Comecei lá a estudar, até que eu percebi um padrão. Eu tenho uma facilidade absurda de decorar. E redação do Enem, minha amiga, não é nada mais, nada menos do que decoreba. Você decora uma estrutura pronta, você só acrescenta o tema dentro dela e tá feito. Nota 1000. Tudo bem que não é fácil assim, né? Mas ou não é? Ter uma estrutura pronta. Aí você tem que saber aplicar dentro dessa estrutura o tema da redação. Então, o que eu mais fiz? Estudei linguagens e redação. Eu fazia uma redação por dia. Tem noção? Uma redação por dia durante um ano. Não, durante um ano não. Foi de janeiro de 2021 até o Enem, que foi em novembro, se eu não me engano, eu fiz uma redação por dia. E comecei a decorar estruturas prontas, pesquisava no YouTube estruturas prontas de redação do Enem. E isso me ajudou muito. Então, aí eu assinei também um aplicativo, uma plataforma que corrigia a redação. Não tô me lembrando o nome agora. Enfim, imagine. Comecei a fazer muita redação, estudar muito linguagens e fazia uma vez na semana eu fazia um Enem antigo pela internet mesmo, e linguagens era sempre onde eu acertava, e eu percebi um padrão também que nos Enems geralmente tinha alguma questão muito parecida. Então comecei a focar nisso, foquei nisso. Aí cheguei no dia lá do Enem. Tinha minha estrutura de redação toda pronta, tudo que eu decorei durante todo esse tempo. Na prova em si, eu não fui tão bem. O que me salvou muito foi a redação, que eu tirei 980. Ai, que raiva, que eu poderia ter tirado 1000. Se um dos corretores tivesse dado nota 1000 pra minha prova, mano, alguém me deu alguma nota menor, 960 por aí. Que aí eles encontram o equilíbrio, né? Ai, que raiva, enfim, tirei 980 na redação do Enem. E apliquei lá, quando abri o SISU, pra me matricular pra letras português alemão, na UFRJ. Passei, eram 6 vagas, eu passei em 5º lugar. E aí, como eu te falei, o primeiro ano de faculdade foi um sonho realizado. Eu tava nas nuvens porque eu tinha me condicionado a ter isso como um sonho. Porque eu não tinha nada que brilhasse meus olhos, não tinha nada que eu gostasse o suficiente. Então eu me condicionei para que estudar para letras, passar para a faculdade de letras na UFRJ, trilhar todo esse percurso que eu te falei, eu me condicionei para que aquilo ali fosse o meu sonho. E o primeiro ano foi um sonho realizado, porque eu tinha passado praticamente os últimos 2 anos estudando para essa prova e consegui passar. Até que no início do meu 2º ano, as coisas começaram a desandar. Eu fiquei tipo assim, não era muito bem isso que eu queria, não tô entendendo, muito legal. Eu sempre tive muita dificuldade com essa parte de pretérito mais que perfeito, do subjuntivo e isso e aquilo. E como eu te falei, a minha facilidade é decorar.
Então, as disciplinas da faculdade que envolviam decorar, que eram uma fórmula pronta, eu conseguia, eu me dava bem. Tanto que o meu CRE na faculdade era acima de 9. Acho que era 9,2. Foi cair no último ano, porque eu não tava me dando bem nas disciplinas que eu te falei, né? Caiu pra, tipo, 8,6, vai. Enfim. Comecei a ter umas disciplinas que não eram só decoreba, que eu precisava saber. E isso me frustrava, porque chegava na aula, todo mundo sabia, todo mundo interagia. O professor me perguntava alguma coisa, me dava vontade de morrer, porque eu não sabia responder. E aí, o que eu comecei a fazer? Os professores sempre passavam meio que um plano de aula, assim, de como é que seria todo o semestre. Então, cara, olha só, não era só estudar para as disciplinas, eu ainda tinha que estudar para decorar essas coisas que eu não aprendi na escola. Então, não que a escola não tenha ensinado, mas como eu te falei, eu decorava pra prova. Então, chegava na aula, eu não precisava decorar só pra prova, eu precisava saber pra interagir na aula, e isso me frustrava. Então, eu pegava o plano de aula, eu via qual seria a disciplina, qual seria a matéria que a gente teria, o que seria aplicado na aula da semana que vem, começava a decorar hoje, pra quando chegasse nessa próxima aula, eu conseguisse interagir. E de vez em quando funcionava, mas tinham vezes que mesmo assim, tipo, o professor entrava em alguma aba do conhecimento que eu não tinha. E isso me frustrou muito. E aí, eu comecei a ficar muito, isso já tinha entrado no terceiro período. No meu terceiro período eu comecei a levar um pouco arrastada, mas só pensando, cara, eu passei pra UFRJ, eu tenho que ser grata por isso aqui, que não sei o que, eu estudei muito, eu não vou jogar fora os últimos 2 anos da minha vida que eu passei estudando. Então eu fui empurrando. Em 2020, na mesma época que eu comecei a faculdade, eu já tinha começado a produzir conteúdo pra internet também. Então, tipo, fui levando os dois tranquilamente. Aí, no final de 2022, no meu 4º período, eu já não estava mais aguentando, eu tava me sentindo uma burra. 2022 não, 2023. Eu entrei na faculdade em 2022, meu 4º período foi em 2023. Final de 2023, eu já tava surtando, porque não era aquilo que eu queria mais. A única disciplina que eu gostava era alemão, porque eu de fato me apaixonei pela língua. E as outras eu não conseguia, eu já não tinha mais como decorar, entende? As coisas tinham passado do nível que eu conseguia. Então eu mesmo estudando, eu me sentia muito burra dentro da sala. E parecia que eu estudava. Chegou uma época que eu tinha 2 dias na semana aula até 7 horas da noite, chegava em casa lá pras 9. Ainda tinha que estudar, jantar, tomar banho, ficar pronta pra acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. E isso começou a me desgastar muito. Tanto que nessa época eu mal tava treinando. Como eu te falei, comecei a treinar em 2020, comecei a produzir conteúdo pra internet em 2022, estourei em 2023. Em 2023 comecei a ter essas aulas de período integral e treinava, sei lá, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Em horários completamente diferentes, treinava mal. E aí começou a ficar cada vez mais frustrante. Essas aulas que eu ficava a tarde inteira, elas duravam das 2 horas até as 6. Ou era até as 5, não me lembro. Mas enfim, o tempo que o ônibus levava pra chegar lá na porta da faculdade. Porque aí o que eu fazia também? Eu pegava um ônibus interno, a UFRJ, pelo menos lá no fundão. Tem um ônibus circular, que ele circula o campus todinho. Eu pegava o ônibus da UFRJ, aí ele me deixava no BRT. Aí eu pegava o BRT, ia lá pra estação perto da minha casa, descia lá, que só esse percurso era uns 40 minutos. Circulando pela UFRJ, eu levava uns 30. Aí da estação do BRT da UFRJ até a estação próxima da minha casa, do BRT, era aí mais uns 40 minutos. Aí eu ainda tinha que descer, pegar mais um ônibus pra chegar em casa. Então era tipo assim, às vezes eu levava 3 horas no percurso. E eu não conseguia estudar, não sei por que isso, eu fico muito enjoada quando eu tô dentro do ônibus. E era um tempo desperdiçado, porque eu não fazia nada, eu não conseguia fazer nada nesse tempo. E aí,
isso começou a me fadigar, me deixar exausta. Eu já não conseguia mais dormir bem, porque eu ficava preocupada que eu não ia me sair bem em X disciplina, porque eu não estava conseguindo estudar, porque eu não tinha tempo para estudar, e quando eu tinha tempo para estudar eu não entendia, eu não conseguia absorver o suficiente para interagir na aula. Chegava na aula, quando o professor perguntava alguma coisa, e parecia que os professores sabiam que eu não sabia das coisas. E eles vinham me perguntar alguma coisa. Eu me frustrava porque eu não sabia a resposta ou eu chutava alguma coisa. E tava errado. Eu sentia uma certa vergonha. E aí, como eu te falei, isso tudo foi em final de 2023. Aí, no início de 2024, eu já tinha garantido uma certa estabilidade com a internet. Tava com alguns patrocínios que exigiam, às vezes, que eu viajasse. Eu não podia viajar por conta da faculdade. E aí, isso acrescentou ali para as minhas frustrações. Além de me sentir uma burra, de ser um caminho exaustivo, de ter aulas exaustivas que duravam o dia inteiro, eu tava perdendo dinheiro como sendo influenciadora. Mas eu não quis, tipo assim, eu pensei, eu vou empurrar com a barriga, cara. Eu já estava no 5º período, foi no final do 5º período que eu tranquei. Já estava quase entrando de férias pro 6º. E são 8 períodos, né? Eu falei, eu vou empurrar com a barriga. Eu fui empurrando o máximo que eu aguentei, até que chegou um momento que eu passei um mês inteirinho indo pra faculdade chorando no ônibus. Eu ia e voltava chorando no ônibus e pensando como é que eu falaria pra minha mãe que eu não queria mais ficar na faculdade, porque uma das minhas principais preocupações também, quando eu comecei a estudar para entrar para a faculdade, era que eu queria que fosse uma faculdade pública, porque se eu fosse estudar em uma faculdade privada, eu teria que dar um jeito de garantir uma bolsa muito grande para que minha mãe não precisasse pagar tanto de faculdade, né? Porque eu tinha bolsa na escola também. Então eu falei, cara, faculdade não é barato, é muito mais caro, dependendo do curso, né? É mais caro que a escola. Então, a minha preocupação maior, quando eu fui passar pro Enem, era eu preciso dar essa economia para minha mãe, porque não é um gasto barato. E aí, eu fiquei muito preocupada com isso. Eu me sacrifiquei durante 2 anos para estudar, para entrar, para passar, consegui entrar. E agora eu não quero mais, agora eu vou desistir só porque ficou difícil. Só que, como eu te falei, a essa altura do campeonato eu já tinha percebido que eu não iria trabalhar com a minha graduação. Como eu te falei, já estava com uma certa estabilidade com a internet. Então eu ia pegar meu diploma para guardar na gaveta. E eu comecei a enlouquecer, a surtar, porque eu não queria ser taxada como mais uma influenciadora que trancou a faculdade, porque eu sei que isso acontece. Eu fui muito criticada. Até hoje em dia, quando eu falo que eu tranquei, eu sou criticada. Mas, no final das contas, ninguém vive a nossa vida. No final das contas, ninguém sabe o que a gente passa. Como nossa cabeça estava no momento, como eu estava me sentindo. Então, sinceramente, quando alguém me critica porque eu tranquei a faculdade, eu fico tipo, tá bom, cara. Olha a vida que eu tenho hoje em dia. Graças a Deus as coisas se encaminharam. Mas, como eu falei, eu já sabia que eu trabalharia com a internet, mas eu ainda não estava 100% adepta a não fazer uma faculdade. Porque eu sempre priorizei muito meus estudos. Não que eu fosse nerdola, tá? Mas eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei de absorver conhecimento, de me sentir inteligente, de ser uma pessoa inteligente. De saber, às vezes, entrar em uma conversa e saber repassar um conhecimento, saber passar uma informação que talvez aquela pessoa não soubesse, ou conseguir me encaixar em qualquer tipo de conversa. E então, eu sempre priorizei muito conhecimento e eu sinto que a faculdade, não só com relação ao conhecimento, eu aprendi as coisas que eu consegui aprender. Eu aprendi na faculdade muitas coisas, mas com relação a vivências, sabe? Eu tive uma vivência muito boa na faculdade, eu cresci muito durante esse período. E essa também é uma das importâncias da faculdade, que às vezes a gente acaba se esquecendo. Você lida com pessoas de realidades diferentes, de realidades socioeconômicas diferentes. Então, é muito interessante você absorver esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura que a faculdade te proporciona, principalmente uma faculdade pública. Então,
eu sou muito grata a tudo que eu vivi dentro da UFRJ, eu garanti muito conhecimento lá dentro, com professores também, tenho professores que, tipo, nunca vão sair da minha cabeça, porque me ensinaram muitas coisas para além da letras, além da faculdade, para vivência, entende? Todo o percurso, por mais que eu te fale hoje em dia, né, que na época era sofrido, mas moldou quem eu sou hoje. Tudo que eu vivi, esses processos, essa exaustão mental, essa tentativa de empurrar com a barriga, na época foi muito sofrido, mas hoje em dia eu percebo como foi bom. Foi bom para eu crescer, para eu absorver conhecimentos para além de, como eu te falei, literaturas e, enfim, conhecimentos de vida. Então, foi muito importante, eu entendo a importância da faculdade, tanto que eu não, como eu falei, eu não estava adepta. Nossa, eu falo muita palavra como eu falei, né, a frase. Eu não estava adepta a parar de estudar 100%, porque eu queria ter conhecimento, eu não queria emburrecer, eu não queria derreter meu cérebro consumindo só conteúdo de TikTok. Então, isso me deu uma apavorada. Aí na época que eu decidi trancar a faculdade, eu conversei com o Thales, meu nutricionista. Falei, Thales, quero trancar a faculdade, tô pensando em fazer nutrição. O que você me diz? Aí o Thales tem um curso de nutrição que eu pensei até em assinar. Eu perguntei pra ele se uma pessoa que não fez a graduação conseguiria entender. Ele falou que conseguiria, mas seria um pouquinho difícil. E aí eu fiquei ali pensando, pesquisando um pouco sobre nutrição e educação física. Eu decidi que eu iria fazer algo no meu ramo para que eu tivesse um pouco mais de propriedade. Porque às vezes eu sinto que por mais que eu tenha toda essa vivência de treinos já há alguns anos, agora como atleta também, acabo garantindo muito conhecimento por viver pela vida, também pelo que eu absorvo do meu treinador e do meu nutricionista, eu ainda, tipo, as pessoas me descredibilizam um pouco. Então eu tinha definido que eu faria uma faculdade. Aí comecei a pesquisar, e no meio do caminho começaram a vir alguns trabalhos que exigiam muito de mim, e eu deixei em stand-by. E aí nisso, que ficou em stand-by, eu percebi que eu teria tempo pra competir, porque isso é pra outro vídeo, tá? Mas eu vou dar um spoilerzinho do que eu vou falar em um outro vídeo. Na mesma época que eu comecei a treinar, que eu comecei a pesquisar mais, absorver mais conhecimento, eu comecei aprendendo muito com Cariani, Muzi, o próprio Sibam. Então, desde que eu comecei a treinar, eu sempre admirei muito o fisiculturismo. Então eu sabia que em algum momento aquilo ali aconteceria. E a vontade bateu nessa mesma época que eu estava na faculdade, em 2022. Em 2022 aconteceu muita coisa. Comecei a faculdade, comecei a produzir conteúdo pra internet e de fato pensei, bati o martelo e falei, vou competir. Se eu estava completamente exausta naquela época com a faculdade, imagina se eu tivesse me arrumado uma preparação aí no meio. Eu não sei como eu daria conta. Então, quando eu percebi que eu tinha uma disponibilidade, que eu estava trabalhando 100% com a internet, 100% de casa, eu falei, é agora que eu vou competir. E eu, abracei o fisiculturismo, competi e me apaixonei, como você já sabe. E hoje em dia, enquanto eu estiver vivendo esses processos de competições, preparação, eu não vejo a possibilidade de fazer uma faculdade por agora. Mas, quem sabe, quando eu definir que tá na hora de me aposentar do fisiculturismo, eu não faço uma faculdade. Porque, sei lá, pra mim não seria interessante começar a faculdade agora e daqui 2 meses eu tá completamente depletada da preparação e eu não conseguir dar 100% de mim, absorver 100% do que a faculdade tem pra me proporcionar, principalmente porque agora eu faria uma faculdade privada, né? Eu pagaria. Então, assim, eu dou muito valor ao meu dinheiro. Então, eu não deixaria largada as traças, não deixaria de canto. Eu iria querer me entregar 100% a isso. E, infelizmente, o fisiculturismo, assim, eu sei que tem pessoas que dão conta, mas eu quero poder me entregar 100% ao fisiculturismo, entende? Eu não quero poder dividir minhas atenções. Então, eu acabei trancando a faculdade, como eu te contei agora.
Sinto muita falta dos meus amigos, de tudo que eu vivi lá dentro. Não sinto falta de me sentir burra. Como eu te falei, eu sei a importância que a faculdade tem. O conhecimento que a gente garante lá é um conhecimento diferente. Então, nunca digo nunca. Eventualmente, quem sabe, né? Já falei aqui. Vai que quando eu acabar essa temporada de competições, quando eu decidir que tá na hora de me aposentar, eu não tente uma graduação de novo. Mas foi isso. É engraçado, toda vez que eu fico me lembrando assim, é loucura, porque parece que já faz tanto tempo e foi tão sofrido. E na época era uma dor que parecia que não ia passar, me doía. Acabava doendo fisicamente, de tão exausta, de tão não quero isso, de tão dividida que eu fiquei entre não quero trancar, mas eu me esforcei muito pra estar aqui pra trancar. E não quero decepcionar a minha mãe, não quero decepcionar a minha tia, mas eu não tô mais aguentando, tá me sugando muito, tanto mentalmente quanto fisicamente. E isso também me deixava mais exausta, essa incerteza, esse conflito de o que fazer. E posso ser sincera, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque senão eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não estaria morando com o Daniel. Provavelmente nem estaríamos noivos. Não teria Cookies e Cream. Não estaria abrindo The Rap. Provavelmente também não teria me dedicado muito à internet. Então você nem estaria vendo isso aqui. A vida seria completamente diferente. Então eu sou muito grata que eu tenha tomado essa decisão, por mais que arriscada. Mas foi muito bom pra mim, pra minha evolução pessoal, pro meu crescimento profissional. E quem sabe um dia.